Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje eu vou resolver um exercício sobre plano inclinado, que as pessoas têm bastante dúvida. Eu vou fazer a questão da UFES. A questão fala assim, 2 blocos A e B de massas respectivamente iguais a 10 kg e 30 kg. Lembrem de sempre ir anotando os dados, tá? São unidos por meio de um fio ideal, que passa por uma polia, sem atrito. Então, a polia ela é sem atrito, conforme a figura. Considere-se o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e as superfícies de apoio igual a 0,2. Se tem coeficiente de atrito cinético, então significa que nós vamos ter aí força de atrito, tá? Então, vai ter atrito aqui entre a superfície e o bloco, não tem entre as polias. Ele deu ainda aqui, seno de 37 graus é igual a cosseno de 53, que é igual a 0,6, e seno de 53 graus é igual a cosseno de 37, que é igual a 0,8. É correto afirmar que o módulo da tração no fio que liga os dois blocos em kilonewtons é igual a... Então, aqui eu coloquei a figura e os dados. Gente, sempre anote os dados, que vai facilitar muito o exercício, tá? Então, sempre quando eu tiver um sistema de blocos, eu vou olhar para que lado que está o movimento. Aqui não tem nenhuma indicação, então nós vamos ter que olhar a massa. Então, a massa do A e a massa do B. Tá vendo que a massa do B ela é maior? Se a massa do B é maior, então significa que vai cair para o lado do B. Então, o movimento vai ser assim, ó. O B, ele vai descer e o A, ele vai subir. Agora que nós já sabemos qual que é o sentido, nós vamos colocar as forças que estão atuando em cada bloquinho. Então, vamos lá, ó. No bloquinho A, nós temos um fio. Toda vez que tiver um fio, eu tenho uma tração. Nesse bloquinho aqui, eu tenho o peso, que eu vou chamar de PXA, que é o peso do bloquinho A. Lembre que o peso sempre aponta para baixo, para o centro da Terra. Nós temos ainda a normal, que sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície, e ele falou que tem coeficiente de atrito cinético, então eu tenho uma força de atrito, sempre contrário ao movimento. Se o bloquinho A está subindo, então a força de atrito cinético vai ficar ao contrário. Então, a força de atrito do bloquinho A fica ao contrário aqui. Agora, vamos fazer para o bloquinho B. O bloquinho B, então, nós temos a corda também, então, tração. O bloco também tem peso, então é o peso do B. Temos normal. E nós temos a força de atrito. Cuidado que é ao contrário do movimento, ele está descendo. Então, a força de atrito é para cá, ó. Então, a força de atrito do B é o contrário ao movimento. Nós temos ainda que decompor o peso. Por quê? O peso ele não está no mesmo sentido aqui da normal e nem aqui da tração e da força de atrito. Então, nós vamos ter que decompor ele. Para decompor, então, nós vamos decompor em X e Y. Aqui é o nosso eixo Y. Então, quando fosse uma reta aqui, eu vou traçar, ó, uma reta aqui, mesmo tamanho. Esse é o nosso PY, B. E aqui, ó, do mesmo tamanho aqui, eu vou fazer o nosso PXB. A mesma coisa eu vou fazer com o A. Então, aqui vai ser o PXA. Aqui não é o X, não. É o peso do A. E aqui é o PYA. Pronto, colocamos todas as forças. Agora, nós vamos montar o sistema. O sistema, nós temos que olhar o que está na mesma direção do movimento ou que está contra o movimento. Então, olha só, eu vou sempre fazer assim, ó, A e B.
Vou olhar para o bloquinho A. Tá vendo que a tração está na mesma direção aqui do movimento? Então, eu vou colocar ela positiva. Tá vendo que a força de atrito está com a setinha ao contrário? Então, eu vou colocar ela negativa. Então, vai ficar menos força de atrito do A. E nós temos ainda o PX, ó. Então, menos PXA, igual a massa do A vezes a aceleração. Vamos fazer agora para o B. Para o B, mesma direção aqui, ou no mesmo sentido, nós temos o PXB. Então, PXB positivo. E ao contrário, nós temos a tração e a força de atrito. Então, menos tração, menos força de atrito do bloquinho B, igual a massa do B vezes a aceleração. Agora, nós vamos somar tudo. A tração, ela vai cortar. Eu sei que eu quero, no final, a tração, mas eu não tenho aceleração, não foi dada essa aceleração. Então, primeiro, nós vamos encontrar a aceleração e depois que nós vamos encontrar a tração. Então, vou somar aqui, ó, vai ficar PXB, vou copiar tudo que está desse lado, menos força de atrito de A, menos PXA, menos força de atrito de B. Copiei tudo que está desse lado. Do outro lado, nós vamos somar a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Agora, nós precisamos encontrar todos esses valores. Então, vamos começar aqui ó, pelo PXA. Então, aqui, nós vamos decompor, né, o peso. Quando a gente decompõe, ele forma um triângulo retângulo, que vai ficar assim, ó. Um triângulo retângulo, que aqui é o ângulo de 90 graus. E aqui, que é esse ângulo daqui, ó, é o mesmo desse. Esse ângulo é o 53. Desse lado aqui, ó, aqui é o nosso PX. Aqui o nosso PY e aqui é o P, que é o peso. Como estamos fazendo A, então aqui tudo A. Então, agora vamos colocar, ó. Vou fazer seno de 53, ele é igual a... Seno de 53 é cateto oposto, que é o PXA, sobre a hipotenusa, que é o PA. Então, agora nós vamos olhar. Seno de 53, ele deu aqui, que é 0,8. Igual. O PXA é o que nós queremos. Sobre o PA. O peso, gente, é sempre peso é igual a massa vezes a gravidade. Se a massa é 10 e a gravidade é 10, 10 vezes 10, 100. Então, o PXA vai dar igual 80 newtons. Vou fazer agora para o cosseno. Então, cosseno de 53 é igual. Cosseno é cateto adjacente. Então, vai ser PYA sobre peso do A. Isso vai ser cosseno de 53, que é 0,6, que deu aqui, ó, igual PYA sobre 100. Então, PYA é igual a 60 newtons. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para o B. O B, a diferença vai ser que o ângulo aqui é de 37. Então, vai ser a mesma coisa desse daqui, ó, só que o triângulo ele está virado assim, ó. Então, o ângulo aqui 37. Aqui, ó, desse lado é o nosso PYB. Aqui embaixo é o mesmo tamanho daqui, então é PXB e aqui é o PB. Então, nós vamos fazer, ó, seno de 37 é igual a cateto oposto, que é PXB, sobre a hipotenusa, que é o PB. Então, seno de 37, seno dá 0,6, igual. O PXB é o que nós queremos
sobre o PB. O PB é o peso de B. O peso de B, massa é 30 vezes 10, 300. Então, o PXB vale PXB 300 vezes 0,6 vai dar 180 newtons. Vamos fazer agora para o cosseno. Cosseno de 37 é igual PY, B, tá vendo que fica igualzinho de cima, sobre PB. Então, cosseno de 37 aqui, ó, 0,8, igual PYB sobre 300. Então, o PYB é igual 300 vezes 0,8 vai dar 240 newtons. Então, já temos os pesos, né? Mas está faltando as forças de atrito. Então, vamos fazer aqui, ó. A força de atrito do ar é igual a μ vezes a normal. O A normal não é igual ao PYA? Então, aqui, ó, a força de atrito do A é igual a μ vezes o PYA. Então, a força de atrito do A é igual o μ, que vale 0,2, vezes o PYA. PYA vale 60. Então, a força de atrito de A é igual a 12 newtons. A mesma coisa, a força de atrito B. Então, é um μ, que é 0,2, só que agora, em vez de ser PYA, vai ser PYB. Então, PYB está aqui, ó. PYB é 240. Então, a força de atrito de B vai ser igual a 48 newtons. Agora que nós temos todos os valores, nós vamos voltar aqui para a nossa expressão. Então, o PXB está aqui, 180, menos a força de atrito de A, que é 12, menos PXA, 80, menos força de atrito B, 48, igual. A massa do A mais a massa do B é 10 mais 30, vezes a aceleração. Então, aqui vai ficar 180 menos. Então, vou somar todos esses aqui que estão negativos. Então, 80 mais 12 vai dar 92, mais 48, 140, igual 40A. Aqui vai ficar 40 igual a 40A. Então, significa que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, agora nós vamos precisar substituir em uma das expressões. Então, para minha imagem não atrapalhar, eu vou colocar a minha imagem do outro lado. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos substituir na A, mas pode substituir em qualquer uma. A, então, é tração menos força de atrito em A menos PXA igual a massa de A vezes a aceleração. A tração é o que nós queremos. A força de atrito de A, é 12. O PXA é 80, igual a massa do A, que é 10, vezes a aceleração, que é 1. Então, a tração menos, eu vou somar aqui, então, vai dar 92 igual a 10, que aqui está multiplicando. Então, a tração vai ser igual, passa para o outro lado somando. Então, a tração vai ser igual a 102 newtons. Só que o exercício está querendo em kilonewtons. Então, a tração vai ser igual a 0,102 kilonewtons, que deu a letra D. Então,
Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse exercício. Depois tentem resolver sem ficar olhando o tempo todo para ver se vocês conseguiram entender. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!